1 Pedro, capítulo 1, no verso 22. Se você achou o texto, quero te convidar para ficar de pé. Vamos ler somente esse verso, verso 22. Quem puder ficar de pé, assim: já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Repitam comigo: amai uns aos outros de todo o coração. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que se tornou nosso irmão e nos deu o privilégio de chamar o Senhor Rei do Universo, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, de Pai. Pai, o Senhor também nos chamou e nos colocou dentro de uma família chamada Igreja. Pai Celeste, nós oramos pela Tua direção e que o Espírito Santo do Senhor abra nossa mente e o nosso entendimento nesta hora, ao estudarmos a palavra do Senhor, que possamos compreendê-la na sua profundidade, Senhor, na sua dimensão, para que possamos viver debaixo dessa palavra cada dia do nosso viver aqui, como igreja, como povo do Senhor, como família do Senhor. Pai, oramos também em favor da Duda, em favor da família enlutada. Pai, visita aquela família, Senhor, estende sobre eles a Tua mão de poder, que o bálsamo do Senhor venha aliviar, tirar toda a dor. Ó Deus, que agora a lembrança daqueles que partiram, Senhor, seja fortalecida no coração, para que a lembrança, Senhor, de momentos agradáveis juntos possa ser revigorado na memória de cada um deles. Nós oramos, Senhor, em favor desta família e pedimos a Tua direção nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Podem sentar. Hoje nós queremos meditar então sobre esse tema, o comportamento de um peregrino durante sua jornada. A primeira mensagem que nós falamos aqui no início da carta, Pedro escreve aos peregrinos. Mas como nós vimos já, essa carta não é para o povo israelita de sangue. No capítulo 2, no verso 10, ele fala que nós somos esse Israel, agora pelo sangue de Jesus. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. No Antigo Testamento, somente o povo de Israel era chamado povo de Deus, era o povo escolhido, era a menina dos olhos de Deus. Mas agora, na nova aliança, Jesus disse: ide por todos os povos, por todas as tribos, línguas e nações, e façam que essas pessoas sejam meus discípulos. Então agora nós somos povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, o amor de Deus. O povo de Israel era um povo rebelde, era um povo desobediente, mas mesmo assim Deus continuou com a sua fidelidade, abençoando e cuidando daquele povo. Hoje, nós olhando para o povo de Israel, nós não somos muito mais diferentes do que eles, não somos melhores do que eles. Nós também temos as nossas falhas, os nossos defeitos. E mesmo assim Deus promete o seu amor para nós. O amor não é uma troca, o amor é uma decisão. Deus decidiu nos amar e Ele nos amou em Cristo, diferente de nós. Muitas vezes nós amamos aqueles que nos amam, mas Deus nos prova o seu amor. Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Então Paulo, ele começa a discorrer na sua carta aos Romanos, agora muito mais. Quer dizer, se Deus deu Jesus por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e agora que nós já estamos reconciliados com Ele, muito mais nós devemos amá-lo. Muito mais Ele vai nos amar, porque nós já ouvimos e demos ouvidos à mensagem, e nós já nos tornamos obedientes, e necessitamos ser obedientes até a morte, até o final. É a perseverança. Muito mais agora. Então, no capítulo de número 8, Paulo diz que se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, como Ele não vai nos dar as demais coisas que nós temos necessidade? Amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso. Ele agora nos dá também a sua misericórdia.
Quem pode fazer a jornada? Quando alguém vai fazer uma jornada, ele precisa se preparar. E nós falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Nós precisamos ter um calçado adequado, nós precisamos pensar no que levar para a nossa jornada, nós precisamos vestir roupas adequadas, porque senão nós não vamos conseguir completar a jornada. Mas ninguém vai completar a jornada se não der o primeiro passo. Tem um ditado chinês que diz que toda jornada, ou uma jornada de 1000 quilômetros, começa com o primeiro passo. Então nós temos que dar o primeiro passo. Deus sempre nos socorre, mas nós temos que dar o primeiro passo. Pedro não teria andado sobre as águas se ficasse dentro do barco, mas ele deu o primeiro passo. E mesmo que depois ele afundou, Jesus o socorreu. Ainda que a gente diga, Pedro, o mesmo que escreveu esse livro, afundou por falta de fé, mas nenhum dos outros andaram sobre as águas. A gente tem que valorizar aquilo que é importante. A vida de Pedro é um exemplo para mim, e com certeza, se você olhar para a vida de Pedro, ele vai ser um exemplo para você também. Então Pedro andou com Jesus. E se nós lermos esses 5 capítulos da sua primeira carta, assim, corrido, nós vamos perder o tesouro escondido dentro deste texto. Pedro, ele andou pertinho de Jesus. Um dos discípulos dele foi chamado João Marcos. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, porque Pedro relatou para Marcos e Marcos escreveu o evangelho. Então o primeiro evangelho escrito que você tem na sua Bíblia é o evangelho do discípulo de Pedro. Ele é menor porque ele foi escrito com urgência, trazendo as partes principais da fé e da esperança que devemos ter em Cristo Jesus. Então, quem pode fazer a jornada? Primeiro, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. A tradução Almeida Revista século 21 e a Almeida Revista atualizada diz, então, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. É o sangue de Jesus que nos purifica. E Pedro fala isso nos versos anteriores, que nós fomos comprados e o preço pago por nós não foi prata e nem ouro, mas foi o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, já que nós temos a nossa vida purificada, agora nós podemos fazer a jornada. Não pode se fazer a jornada quem não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. As pessoas que não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro estão lá fora. Elas acreditam que o valor desse mundo é superior ao que Deus tem para oferecer. E por isso elas não vão buscar a Deus. Elas não têm sede de Deus, elas não têm fome de Deus. E é por isso que elas não leem a palavra de Deus, elas escarnecem da palavra de Deus, elas passam horas e horas, talvez de madrugada, em festas, gastando horrores em valores, com coisas fúteis, que hoje é considerado de grande importância e amanhã já é, como diz o Roberto Carlos, démodé, fora de moda. Então nós precisamos saber onde investir. E só vai investir quem de fato ama a Deus, aquele que foi purificado. Então a jornada só pode ser executada por aquele que foi purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então nós vemos aí nos versos anteriores, do 17 ao 19. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tema de peregrinos em Pedro, ele vai se repetindo. E na sequência do texto, nós vamos vendo que Pedro dá conselhos preciosos para a família, ele dá conselho para empregados, ele dá conselho para patrões, para marido, para esposa, para filhos. Os conselhos de Pedro são fundamentais para nós andarmos corretamente e não perdermos o caminho. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Hoje nós celebramos com os haitianos a ceia do Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas elas traziam ofertas ao Senhor. Elas levavam animais para serem sacrificados. E o sacerdote tinha a função de olhar se aquele animal, ele tinha, de fato, alguma mancha, ele tinha algum defeito. E se ele tivesse um olho, por exemplo, cego, ou ele fosse surdo, ou ele tivesse uma perna quebrada, ou ele tivesse manchas, ele não poderia ser usado como sacrifício. Ele tinha que ser perfeito. Mas quando a pessoa trazia e o animal ele era examinado pelo sacerdote, talvez o ofertante pudesse pensar: eu fiz algo que agrada a Deus. E pudesse pensar no seu coração: eu e Deus estamos em paz. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, a nossa nova aliança diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, agora nós não temos nada para oferecer para Ele, senão confiar em Jesus. Por isso nós andamos hoje não por algo que nós vemos como um cordeiro sem defeito, que pode ser examinado, mas andamos por fé. O sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor, ele é suficiente, não somente para a libertação e o perdão dos pecados de Pedro e dos discípulos, mas nosso também. Amém? Agora, como peregrinos e estrangeiros que somos, como é que nós devemos andar? Primeiro, com um relacionamento com os nossos irmãos. Segundo, um relacionamento vertical com o nosso Pai. E terceiro, interior, um relacionamento pessoal. Como é que nós lidamos com o nosso coração, com a nossa alma? Então hoje nós queremos falar sobre o relacionamento horizontal. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta? E é interessante que Jesus, quando nos ordena a amar o nosso próximo, Ele não ordena amar aquele que está num país distante, mas aquele que está do nosso lado. Quem é a pessoa que está do nosso lado? Começa dentro de casa. Pai, filho, marido, esposa, irmãos. São aqueles que estão à nossa volta. São esses que vão nos decepcionar. São esses que vão nos frustrar. São esses que vão nos magoar. Então nós precisamos ter um bom relacionamento com essa pessoa baseado em cima do amor, não na reciprocidade. O amor que o mundo oferece, que o mundo ensina, que o mundo pratica, é o amor da reciprocidade. Eu amo quem gosta de mim. Eu gosto de quem gosta de mim. Eu cumprimento quem me cumprimenta. Eu faço bem para quem faz o bem para mim. Só que o amor de Deus, o amor agape, ou ágape, é o amor sacrificial. Não é um sentimento, são atitudes que nós precisamos ter. Então, hoje nós queremos falar então do nosso nível horizontal. Comportamento no relacionamento com os irmãos. Primeiro, com amor sincero. Pedro diz que nosso amor a Deus deve ser sincero. A minha tradução coloca não fingido. Onde surgiu a palavra sincero? A palavra sincero ou sincera, semelhante em várias línguas, provavelmente vem do latim sinceros, cujo significado é limpo ou puro. Há quem acredite, entretanto, que a palavra originou-se num antigo hábito de passar cera nas esculturas em mármore para esconder as imperfeições. O Senado romano teria decretado então que toda a escultura deveria ser entregue sincera, sem cera, sem tapar a rachadura
com cera, ou seja, sem cera. A partir daí, o termo teria assumido o significado de sem trapaça e, posteriormente, a palavra sincero, que é sem cera. Outros acreditam que isso vem da olaria. O vaso com cera, para fechar as imperfeições, deixado ao sol, eles não usavam geladeiras naquela época, eles usavam vasos para guardar alimentos. E o vaso com cera, de acordo com o calor, derretia e tinha entrada de ar, de insetos, e estragava. Então o valor dele era menor. Então quando alguém ia comprar um vaso, ou quando o vendedor vendia, ele disse: esse é sem cera, sincero. Então nós temos esse hábito de perguntar para o outro: você está sendo sincero? Ou você está usando máscaras? E assim os vasos são confeccionados um a um numa olaria. Deus molda cada um de nós individualmente. Ele está moldando a nossa vida, Ele está trabalhando a nossa vida. Se nós, ao crermos em Jesus, já fôssemos direto para o céu, beleza, ótimo. Mas Deus não nos leva direto para o céu, porque Ele tem muito para trabalhar em nós. Ele está preparando a gente. E às vezes nós desandamos. E aí Ele vai, deixa de lado um pouquinho, e aí Ele trabalha de novo. Ele amassa de novo. Nós não somos um barro diferente daquele barro que está lá fora. Nós somos feitos do mesmo material. As pessoas que não servem a Deus e não seguem a Deus são do mesmo barro que nós. A única diferença é que nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro. Se você quiser um texto do profeta que fala sobre isso, leia o profeta Jeremias no capítulo 18. Ele manda Jeremias para uma olaria, na casa do oleiro. E ele observa, só depois de Jeremias ir e observar o trabalho do oleiro, é que Deus fala com ele de novo. Então, nós não somos melhores do que as pessoas lá fora. A diferença é que Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso nós vimos aqui, por isso nós nos prostramos diante de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor, nós nos prostramos diante do trono de Deus, para que Deus não pare de trabalhar na nossa vida. Hebreus capítulo 12 nos diz que Deus, como Pai, Ele corrige todo filho que Ele recebe. E se a nossa vida não tem nenhum tipo de correção, a gente tem que abrir o olho, porque daí a gente não é herdeiro. O barro que ninguém mexe é o barro que está lá fora. O barro que está na olaria, ele é moldado. E Pedro diz isso, nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Jesus está trabalhando, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando na igreja. Ele está preparando a igreja. É a igreja que vai habitar com Ele para sempre. Jesus, quando voltar, Ele vai buscar a igreja, Ele não vai buscar crentes individuais espalhados pelo mundo. Pessoas que estão ligadas à igreja. Por isso que é tão importante a gente convidar as pessoas, incentivar as pessoas, motivar as pessoas a se unir à igreja de Jesus. Ele vai vir buscar a igreja. Hoje nós temos uma tendência de pensar que nós podemos servir a Deus e podemos ser cristãos sem igreja. Nós estamos dizendo que Deus errou, que Jesus falhou, que Ele deixou algo que não deu certo. Nós estamos nos julgando melhores do que Jesus, e estamos dizendo que Ele falhou, e que nós podemos viver individualmente sem aquilo que Ele estabeleceu. Bem ou mal, a olaria é a olaria onde se trabalha o barro. Bem ou mal, a igreja é onde Deus trabalha pela sua palavra a nossa vida, o nosso caráter. Ele vai moldando a gente para estar com Ele para sempre. Agora, a diferença que existe é que o oleiro, ele pode fazer vasos bem iguaizinhos. Nós não somos chamados aqui para sermos um igual ao outro. Não é uniformidade, mas é unidade. Uns são mais afinados, outros
tem outros tipos de dons, e o Espírito Santo vai distribuindo os dons conforme lhe apraz, para que a igreja, o povo de Deus, seja que nem um corpo. A Bíblia compara a igreja ao corpo. A Bíblia compara a igreja a edifício. E a Bíblia compara a igreja a uma família. Paulo faz essas três comparações em Efésios. Outro dia a gente pode falar sobre esse texto. Mas nós podemos aprender muitas lições com isso. Paulo, por exemplo, ele diz na sua carta aos Coríntios que nós também somos comparáveis a um campo, a uma lavoura, a um edifício, a um prédio. Segundo, com amor de coração. A palavra coração é o centro das nossas emoções. Nós precisamos pensar na maneira como Deus age. Como amamos aqueles que desejamos amar, mesmo aqueles que não são tão honestos assim? Como é que nós amamos essas pessoas? Nós decidimos amar. Não foram elas que nos conquistaram, nós decidimos amar. Uma mãe que tem um filho cujo caráter é duvidoso, mesmo que ele esteja na prisão, ele continua sendo filhinho da mamãe. Ela continua defendendo ele, porque ela decidiu amar ele. Ela decidiu amar. Devemos desejar amar. Amor não é sentimento. Amor é atitude. São ações. Naquele dia Jesus disse que vai dizer às pessoas: quando eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você foi me ver. Eu era estrangeiro e você me deu abrigo. São ações. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículos 4 a 8, Paulo faz uma descrição do que é o amor agape. E se você encontrar uma daquelas características que seja sentimento, por favor, anote-me e passe. São atitudes, não é sentimento. Por isso nós não podemos nos magoar quando o nosso irmão, a quem nós amamos, faz alguma coisa, porque isso é sentimento. E sentimento ele é muito volúvel. Hoje nós estamos rindo, alegres, mas minutos depois a gente pode estar em lágrimas. Não é assim que acontece com os nossos sentimentos? Então o amor não é um sentimento, é uma decisão. Cordialmente. No grego, cardia. Por isso que você vai num cardiologista. E em latim é cor, da onde vem coração. Terceiro lugar, com amor de irmão. No versículo 23, Pedro diz que nós nascemos não de uma semente humana. Porque no versículo 17 e 18, ele fala no versículo 18 especialmente que nós nascemos de nossos pais. Fisicamente nós temos nossos irmãos. Corre na nossa veia o mesmo sangue, o mesmo DNA dos nossos irmãos. Embora que cada um de nós seja com o seu próprio DNA. Mas pelo teste do DNA você pode descobrir se a pessoa é irmão e é filho de fulano de tal. Agora, no nosso sangue, nós que viemos para a olaria de Jesus, nós que viemos para a macenaria de Jesus, já que ele é um carpinteiro, nós que estamos sendo farquejados por ele, preparados para habitar a eternidade com ele, nós devemos amar esses irmãos mais do que nós amamos os nossos irmãos de sangue. Porque agora o que corre nas nossas veias não é mais o sangue dos nossos pais, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue purificado que nos purifica. Então devemos estar sempre juntos, não devemos deixar nem abandonar esta família, devemos estar sempre juntos, sempre, 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 desejar estar juntos. Amém? Você já percebeu que quando alguém fala de um irmão nosso, a gente fica triste? A gente pode brigar com ele, mas a gente não aceita que ninguém fale mal dele. Não é assim? Irmão de sangue. Então, com os irmãos da igreja também.
Mas às vezes acontece que nós nos unimos com pessoas que não servem a Deus. É um barro que ainda não foi começado a moldar, ainda não saiu, não foi para casa do oleiro, e a gente prejudica ele a buscar a Deus. Às vezes nós mesmos boicotamos o povo de Deus. Nós estamos sendo às vezes pedra de tropeço com as nossas ações, com as nossas seleções. Tiago fala sobre isso. Tiago diz: olha, você vê uma pessoa abastada, rica, chegando para a reunião de vocês, vocês dizem: vem aqui fulano de tal, e aí, louvado seja Deus, fulano de tal está entre nós. Aí chega uma pessoa simples, sem condições financeiras, vocês dizem: senta ali no chão, ali no cantinho. Tiago diz que nós, se fizermos isso, estamos agindo de maneira errada. Nós não podemos, jamais devemos considerar alguém superior ao outro. Somos herdeiros da mesma promessa, e é isso que Pedro fala na sua carta, aqui no capítulo 3. Ele diz no versículo 7, quando ele está falando do marido e da esposa, ele diz: da mesma forma, maridos, vivei com a sua esposa a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira contigo da mesma graça da vida. Nós devemos agir com igualdade. Por isso o amor fraternal, frater em latim é irmão, por isso fraternidade. Nós precisamos andar como irmãos e de fato desejar estar unidos uns aos outros. Então nós devemos andar e fazer essa jornada, ter um comportamento, um relacionamento com os nossos irmãos com amor sincero, com amor de coração e com amor de irmão. No versículo 17, ele diz: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Deus, se nós o chamamos de Pai, precisamos entender que todos aqueles que Ele já chamou também são filhos dele. Então nós não podemos desconsiderar ou considerar uns mais que outros. Amém? Então, assim nós encerramos nossa meditação e gostaria então de orar com vocês. Pedir que Deus nos dê sabedoria, porque na nossa vida, no dia a dia, as pessoas que mais vão nos magoar são aquelas pessoas que estão perto da gente. Mas você não deve morder a isca e guardar mágoa no seu coração. Paulo diz em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a ira de vocês. Não deixa para amanhã, porque naquela noite você vai começar a pensar, aí você vai se justificar, você vai se lembrar de outras coisas que aconteceram no passado. Aliás, quando Pedro e os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé deles, não foi porque eles viram Jesus ressuscitar um morto, ou curar um cego, ou um leproso, ou um endemoniado. Mas quando Jesus disse que se uma pessoa, no mesmo dia, pecar contra você 7 vezes, e naquele dia vier, após cada ofensa, e disser: me perdoa, você deve perdoar. Nós precisamos de fé para agir como Deus deseja que nós tenhamos a agir. Amém? Então vamos orar que Deus nos dê a graça de viver e agir dessa maneira. Não da maneira como nós desejamos, mas da maneira como Deus quer. Amém? Ele é nosso Pai. Amém? Pai Celeste, nós te louvamos. Pai Celeste, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom. E o Senhor não desistiu de nós. E o Senhor continua nos chamando de filhos. O Senhor continua nos levando a andar em comunhão uns com os outros. E nesta comunhão, Senhor, nós queremos viver, sabedores de que não é apenas por esses anos que nós vamos viver nessa terra, que nós vamos conviver com esses irmãos, mas é a eternidade. Pai Celeste, nos ajude a amar os nossos irmãos como o Senhor nos ama, não por algo
que nós fizemos ao Senhor, mas o Senhor decidiu nos amar, que nós também possamos decidir amar as pessoas e falar bem delas, interpretar tudo da melhor maneira. Ó Deus amado, nos ajude a vivermos como um povo regenerado. Em nome de Jesus, nos conduz nessa semana, nos dá, Senhor, um amor de irmão, um amor verdadeiro, não fingido, um amor sincero, um amor de coração, um amor que sabe e que entende que o Senhor ama mais a eles do que amou o mundo, porque por eles o Senhor deu a vida de Jesus. O Senhor nos ama da mesma maneira. Jesus disse que, assim como o Senhor o ama, Ele nos ama também. Obrigado, Senhor, por esse amor tão maravilhoso do Senhor. Que Ele venha inundar o nosso ser e que a nossa vida seja pautada, dirigida, alicerçada no amor verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.